Graça e paz, igreja. Voltemos para mais uma reflexão do reino dos céus. Sabe por que eu estava assim pensativo? O que leva o homem a deixar o seu emprego, a sua zona de conforto, para fazer a obra de Deus? Um homem que estava confortável na sua posição, um homem que tinha intimidade com o principal chefe do mundo antigo, mas que de repente Deus tocou o seu coração e ele parte para cima, e ele vai para dentro da obra de Deus para restaurar, para reformar, para fechar as fendas, para consertar os portais que estavam queimados de Jerusalém, e sofre grande e forte retaliação. Atenta aí você que está passando por isso. Deus vai falar conosco nessa mensagem. Neemias, livro de Neemias, capítulo 2, verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eu vou reler. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Gostaria de compartilhar com os meus irmãos, toda vez que você se levantar, o inimigo também vai se levantar. Amém? Toda vez que você se levantar, o inimigo vai se levantar. Meus irmãos, Deus separou Neemias para restaurar, reformar os muros de Jerusalém. Mas nós vemos nessa passagem aqui a primeira situação que eu gostaria de compartilhar, dentro das 4 fotografias que eu vou citar aqui nessa passagem. A primeira delas é a identidade. Um era governador de Samaria, Sambalate, e o outro era um nobre dos Amonitas, que era Tobias. Gente influente, gente grande, cachorro grande, que se levantou rosnando contra Neemias. Quero falar com você que está passando situações difíceis aí na sua igreja. O inimigo sempre vai levantar gente com voz dissonante, gente com influência nos bastidores, gente que pode tirar o teu ânimo. Saiba que Deus, meu irmão, quando te levanta para a obra, Ele te levanta com força porque Ele conhece a sua força e seu poder. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, o seu beneplácito. Diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, se Deus te levantou, você vai cumprir a obra, porque essa é a vontade de Deus. Deixa Tobias e Sambalate para lá. Amém? Mais uma fotografia, a segunda fotografia, eu quero falar da atitude. A atitude do inimigo. Quando o sucesso é obra de Deus, avança um caminho, deixa o inimigo furioso, desgostoso. Deixa o inimigo verdadeiramente cheio de ira e cheio de ódio. Meu irmão, não seja um isentão, não seja um neutro. Se posicione, né? Se exponha na obra. Jesus se expôs por você. Jesus morreu a sua morte. Jesus sofreu achincalho. Jesus sofreu deboche e escárnio pela sua vida. Vale a pena prosseguir. Vale a pena avançar para dentro do inimigo. Porque nós sabemos que quem fica paralisado, quem é o isentão, o neutro na história da obra de Deus, o inimigo fica calmo, o inimigo não ataca. O inimigo não se mexe. Isso é um basilador do que você está sendo na obra de Deus. Você está sendo um isentão, um neutrão, comigo não tem nada a ver, isso aí não é para mim. Ou você está sendo aquele que se expõe, não é comigo, eu vou matar no peito, eu vou sair jogando, eu vou para dentro, porque Deus me levantou com força nesse tempo. Quem é você na fila do pão, meu irmão? De que lado você está? Pense sobre isso. Pense sobre essas atitudes do inimigo, quando ele faz situações se levantarem fortemente contra você, é porque você está no caminho certo, é porque você está na direção.
Porque se você não estivesse na direção nem no caminho certo, o inimigo não ficaria calmo. O inimigo partia para dentro de você. Agora eu quero compartilhar a motivação do inimigo. Quando há retaliação, reforma e reconstrução, meus amigos, isso aborrece o inimigo, isso traz fúria, isso traz ira, e consequentemente haverá retaliação. Efésios 6:12 nos mostra que nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestes. Não desfoque, meu irmão, não desfoque, minha irmã. A sua luta não é contra os seus irmãos da sua igreja, que está havendo uma contenda, uma cisânia, uma separação, briga de egos, de vaidades, brigas de posições. Né? Lembra da primeira briga na igreja entre os três principais? Que eles vieram a brigarem por posições e Jesus disse que não compete a ele escolher quem era o primeiro no reino, porque Jesus não queria desfocar os seus discípulos. Meu irmão, não brigue por coisas tolas, por bijuterias. Brigar por coisas terrenas é bijuterias. O verdadeiro ouro, o verdadeiro tesouro está no céu dos céus. O nosso galardão não é aqui, o nosso galardão é no céu, em nome de Jesus, meus irmãos. E você vai sofrer retaliação. Toda vez que você avança casinhas, toda vez que você caminha, toda vez que você coloca a mão no arado e não olha para trás, né? Toda vez que você concentra no seu objetivo, você vai sofrer retaliação, meu irmão. Seja um perturbador de filisteus. Em Juízes 13:25, Deus levantou Sansão como perturbador de filisteus. Deus incitou. A palavra diz que Deus, através do seu Santo Espírito, incitou a Sansão contra os filisteus, contra o inimigo naquela época, que eram os filisteus de Israel. E Deus ainda hoje faz assim, Ele nos incita, Deus nos constrange, Deus nos levanta, Deus nos joga para frente, Deus nos motiva para ir contra o inimigo, meu irmão. Se você está sentindo isso dentro de você, é porque o Espírito Santo está agindo dentro de você, está dentro de você, está te incitando, está te motivando, está te compungindo aí para frente. Vai em frente, porque o inimigo já está derrotado. É certo que ele se manifesta de forma mais aviltante nos últimos tempos, né? Apocalipse 12:12 diz isso, né? Que já está chegando a hora dele, ele fica mais agitado, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, meu irmão. Saiba que desde que você teve a marca da salvação, como está escrito lá em Romanos 10:9, né? A saber, aquele que confessa o nome do Senhor Jesus com a sua boca e no seu coração crê que Deus o ressuscitou entre os mortos, esse será salvo. Então, quando ele vê esse sinal da salvação em você, ele vai te atrapalhar, meu irmão. Por isso que não dá para você já está inserido na guerra, por isso que não dá para você ser o isentão, o neutrão na obra de Deus. Vai em frente, meu irmão, vai em frente, minha irmã, que Deus é contigo. Deus fará o caminho para você, como diz a bela canção que eu tenho escutado nos últimos tempos. Deus fará um caminho, amém? E as portas que você precisa se abrirá, em nome de Jesus. Não entre em contendas com seu irmão da sua igreja, porque isso é suscitado por Satanás. Isso é obra maligna. E a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. Deus abençoe vocês. Seja um perturbador de filisteu, seja um ajudador da obra. Reforme os muros de Jerusalém, reconstrua os portais queimados, que Deus vai te dar a vitória. E cuide de você, porque as fendas dos muros de Israel estavam abertas. E Neemias fechou as fendas de Israel, dos muros de Israel, para que não houvesse nenhuma brecha para o inimigo atacar. Cuide de ti. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder, que Ele vai te dar vitória. Deus abençoe vocês com essa mensagem e espero que vocês sejam edificados e fiquem na paz que só Jesus dá.